Brasil, país com mais de 180 milhões de habitantes, possui uma história que não pode ser contada sem destacar o Rio Grande do Sul. Estado forjado pela ponta da lança dos guerreiros gaúchos e pela ponta da pena de nossos intelectuais. Não pode contar sua história sem mencionar o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre. O CPUR de Porto Alegre é um estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro com a missão de formar oficiais combatentes para preenchimento de vagas do quadro de pessoal permanente das organizações militares e compor a reserva mobilizável. A criação do CPUR é consequência das leituras e estudos do Tenente-Coronel Luiz de Araújo Correia Lima sobre os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, especialmente quanto aos mecanismos de recrutamento e de recompletamento dos exércitos europeus. Tais fatos constituíram-se na fonte de inspiração para a criação dos CPURs no Brasil. Criado em 1928 e inicialmente denominado CPUR da Terceira Região Militar, funcionou nos primeiros anos de existência nas dependências de diversos quartéis de Porto Alegre, conforme os cursos da época: infantaria, cavalaria e artilharia. Em dezembro de 1932, o comando do CPUR passou a ocupar um prédio na Rua dos Andradas. Em 1933, os cursos de infantaria e de artilharia foram reunidos em um edifício da atual Avenida Getúlio Vargas, permanecendo o curso de cavalaria, onde hoje é o 3º Regimento de Cavalaria de Guarda. Finalmente, em 1940, os 3 cursos foram reunidos nas dependências do 4º Esquadrão de Fuzileiros. Esse aquartelamento que sediava o Laboratório Pirotécnico do Exército é a localização atual do CPUR de Porto Alegre. Os cursos de Engenharia e Intendência foram criados em 1942, ano em que o centro passou a denominar-se Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre. O aquartelamento, atualmente ocupado pelo CPUR, remonta ao ano de 1867, sendo considerado a mais antiga instalação do Exército na guarnição de Porto Alegre, juntamente com as atuais instalações do Museu do Comando Militar do Sul. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, o CPUR cumpriu a sua missão, enviando vários oficiais da reserva para a frente de combate na Itália. O curso de formação de oficiais da reserva possui a duração de 10 meses, e os alunos são selecionados anualmente entre os jovens universitários que concorrem ao serviço militar obrigatório, seguindo critérios médicos, físicos e intelectuais. A matrícula é formalizada em uma tradicional cerimônia militar, quando o jovem adentra oficialmente na Academia do Morro e incorpora as fileiras do Exército. A adaptação à vida militar inicia-se com um período básico, onde as instruções são conduzidas com elevado grau de exigência. As normas e regulamentos ensinam os pilares da força terrestre, a hierarquia e a disciplina. A ordem unida e o treinamento físico fortalecem o corpo. Os conhecimentos teóricos são complementados com os exercícios de tiro e pelo acampamento realizado no final do período. Oportunidades ímpares para desenvolver a resistência e a autoconfiança. Com base no desempenho escolar, os alunos escolhem um curso desenvolvido no período de formação e aplicação, o PFA. No CPUR de Porto Alegre, funcionam os cursos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Intendência e Comunicações. Além dos cursos, o centro dispõe de uma companhia de comando e serviços, que é a responsável pelo apoio necessário à formação dos futuros aspirantes a oficial da reserva. As instruções desse período enfatizam o desenvolvimento da liderança e englobam exercícios de campanha, visita a quartéis e viagens de instrução. Tudo com o objetivo de habilitar o futuro oficial ao comando de frações elementares.
A formação militar é complementada por atividades culturais e esportivas, encerrando o ano letivo com a tradicional cerimônia de declaração de aspirantes. Ao receber a espada, símbolo do oficialato, os jovens militares prestam compromisso de servir a pátria perante a bandeira nacional. Com o objetivo de cultuar as tradições de nosso estado, o CPUEG de Porto Alegre conta com um piquete de tradições gaúchas, Tenente Coronel Correia Lima, que congrega militares tradicionalistas também de outras unidades da guarnição. As atividades de ensino do CPUEG conta com salas de aula bem equipadas, área para treinamento físico, incluindo uma academia de musculação, um moderno auditório com capacidade para 288 lugares e uma biblioteca com milhares de volumes. Além do curso de formação de oficiais da reserva, o centro realiza a coordenação pedagógica de 7 NPUEGs no estado do Rio Grande do Sul. Forma também os reservistas que cumprem o serviço militar obrigatório na unidade e ministra a primeira fase da formação dos oficiais não combatentes, selecionados pela 3ª Região Militar, nos estágios de adaptação e serviço, o EAS, e de serviço técnico, o EST. É de sua responsabilidade, com o apoio de outras organizações militares da guarnição de Porto Alegre e em conjunto com o Colégio Farroupilha, centenária e renomada instituição educacional, a realização da ESIM, Escola de Instrução Militar, proporcionando aos estudantes do ensino médio a prestação do serviço militar, permitindo a esses jovens o cumprimento de sua obrigação constitucional sem abdicar da necessária dedicação ao vestibular. Com um histórico de ações de natureza social e ensino de qualidade, a Associação Beneficente e Educacional de 1858 está completando 150 anos. Durante um século e meio, a associação envolveu-se em projetos essenciais para o desenvolvimento gaúcho no setor de ensino. Hoje, é considerada uma admirável e sólida instituição beneficente do nosso estado, tendo a unidade Farroupilha Tenente Coronel Correia Lima, que se localiza em nosso acortalamento como um dos seus maiores projetos filantrópicos dos últimos anos. Com o intuito de congregar ex-alunos, preservar e divulgar o espírito cívico de amor à pátria, os ideais de companheirismo e abnegação vivenciados na caserna e integração do meio civil com o Exército, foi fundada em 1993 a Associação dos Ex-Alunos e Amigos do CPUEG de Porto Alegre, com sede nesta organização militar. Anualmente, juntamente com o comando, realiza cerimônia de homenagem a ex-alunos destaques, reconhecimento justo àqueles que atingiram posição de destaque em níveis regional e nacional, ratificando o Casarão do Morro como centro de excelência entre estabelecimentos de ensino civis e militares. Desde a sua criação, o CPUEG de Porto Alegre orgulha-se de ter formado mais de 16 mil oficiais da reserva, transmitindo-lhes os valores e as tradições cultuadas pelo Exército Brasileiro, verdadeiros vetores da Força Terrestre Brasileira. Inserido nas ricas tradições do povo gaúcho e alvo do carinho e respeito de todos os cidadãos, o CPUEG de Porto Alegre tem colaborado na formação da juventude gaúcha, estimulando a honestidade, a verdade, a responsabilidade, ao mesmo tempo em que promove valores como civismo, amor à profissão, patriotismo, fé na missão do Exército, espírito de corpo e aprimoramento técnico profissional. Esse é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, estabelecimento de ensino modelar na formação de oficiais da reserva, com reconhecimento nacional de excelência. CPUEG de Porto Alegre, 80 anos, Escola de Líderes, forjando homens, unindo ideais.